Mauro Cid, o fio desencapado do bolsonarismo. A delação do Mauro Cid tornou-se pública. Está aí à disposição de quem quiser ver, se inteirar, está tudo ali. Hoje, o Moraes tornou público também os vídeos dos interrogatórios. Vamos bater um papo sobre isso, vamos jogar luzes para você nesse assunto. Aqui, meu irmão, minha irmã, todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você. Um caminhão mesmo, cara. Então, tudo que a gente pede, a sua inscrição, aciona o sino, dá essa força para o canal. Cara, aqui a gente não faz conteúdo direcionado, aqui a gente fala de A a Z, de todos os espectros políticos, respeitamos todos os pensamentos, mas fazemos os conteúdos baseados nos fatos postos da realidade, como essa aí, da delação do Mauro Cid. Está aí, ó, assinado, preto no branco, não tem narrativa, tá lá, documentado, perguntado se respondeu o quê, e ele assinou, com um advogado. Então, meu irmão, minha irmã, acompanhe aqui, se intere aí do que está acontecendo. Aqui a gente não engana ninguém. Às vezes você vai ouvir aquilo que você não quer falar, não quer ouvir, né? Não quer escutar. Mas aqui, meu irmão, a gente fala do Lula, fala do Bolsonaro, fala de economia. Estamos atrasados nas indicações de filmes e séries. Pô, vi muito filme e série, só que não tô com tempo para gravar. Mas vamos à delação do Mauro Cid. Aqui é um canal de quem tem 2 neurônios. O nada de novo no front. Algumas pequenas coisas, muita coisa tinha sido vazada e muita coisa aqui a gente já adiantou para o inscrito, já tinha adiantado para o inscrito do canal. Mesmo uma massa aí, isso é mentira, isso não existe, isso não... Bobagem. Tem que se ater àquilo que vale nos tribunais. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como o titio quer, é como o tribunal julga. Como aqueles 11 ministros que estão lá vão julgar e julgam os casos. No caso, o crime do Bolsonaro está previsto para ser julgado, se aceitada a denúncia, se a denúncia for aceita, provavelmente será aceita, né? O Moraes, enquanto o pessoal da rede, desse mundo fantástico, estava lá, Moraes, preso, vai cair, está nos Estados Unidos, sendo processado, Moraes tremendo de medo. Moraes, naquele momento, abriu prazo para a defesa do Bolsonaro e dos outros acusados, denunciados, se pronunciarem. Abriu prazo de 15 dias. Tem 15 dias, já está rolando o prazo. E isso, o Moraes está sendo preso nos Estados Unidos, para você ver a dissonância cognitiva. Para que você tenha uma ideia, eu tenho que voltar de novo nesse assunto lá dos Estados Unidos. Ninguém tem jurisdição sobre o território brasileiro, cara. Não tem. E o Tribunal de Haia condenou você, a Paulo Freire, a 1000 chicotadas. Manda o Tribunal de Haia para aquele lugar. Não tem jurisdição no território brasileiro. Assim como as decisões judiciais do território brasileiro não são cumpridas pelos americanos, porque não tem jurisdição lá. Tem jurisdição. Se tivesse, o Alan dos Santos, o Gengivão, já estava aqui sendo julgado. Tem mandado de prisão contra ele. O Paulo Figueiredo já estava aqui. Os americanos, não vamos extraditar. Os dois têm green card, nem bola dão para as decisões aqui do Tribunal Brasileiro. E quando o Tribunal Americano vai falar sobre, se pronunciar sobre isso, o Tribunal Brasileiro também não vai dar nem bola. Portanto, é só para te enganar em rede aí. E se tivesse, e coisa que não tem, porque a vida do ministro é pública, se o Moraes tivesse patrimônio, renda lá nos Estados Unidos, bens, móveis, imóveis lá, aí tudo bem, podia fazer uma apreensãozinha lá. O Xandão não tem nada, o Xandão é aqui, corintiano aí dali, tá aqui. Nada que, isso não quer dizer que a gente concorde com as arbitrariedades, por exemplo, aquele inquérito das fake news que não devia sequer ter existido. Mas, só fazendo um parentezinho aí, aqui é um canal de 2 neurônios, a gente se atém aos fatos postos aí na realidade. A delação do Mauro Cid, que tornou-se pública, agora, hoje, os vídeos revelam coisas que nós estamos falando isso há 2 anos no canal. E muita gente não acredita, e mesmo porque você tem que entender do jeito que está esse cenário maluco da política brasileira. 30% é lulopetista. Então, quando o Lula estava sendo acusado do triplex, sítio de Atibaia,
chefe do Petrolão, do Mensalão, os lulopetistas, lembra? É falso, é mentira, não tem nada, é perseguição política. Você ouviu tudo isso e tinha aquelas caravanas lá na prisão do Lula. 30% continua sendo isso aí. 30%, grosso modo dizendo, é bolsonarista. Então vão começar o mesmo discurso que você já ouviu, que eu já ouvi, que nós estamos carecas de ouvir, ouvimos dos petistas. Só que vai tirar o Lula e vai botar o Bolsonaro. É perseguição, ele não fez nada, não tem golpe de Estado, aquela lenga-lenga toda, e o cara sequer lê o processo. Não lê nada. Está aí à disposição para quem quiser ler, mas o cara gosta de ser enganado porque é a idolatria, e é isso, cara, não adianta. O idólatra pega a mulher trepando com o vizinho na sua cama, ele diz que não é nada. Mas a idolatria é assim mesmo. 30% vai aquele discurso que foi usado para o Lula, vai ser usado pelo Bolsonaro. E daqui uns dias, mais uns meses, né? Quando acabarem todos os recursos na Suprema Corte, nós veremos. E como vimos lá do Lula, nós veremos caravanas na porta do presídio, acampamentos, chorando, Bolsonaro livre. Lembra do Lula livre? Vai ter o Bolsonaro livre, a mesma coisa. E 40% está ali no centro, que oscila e que define a eleição. Não querem saber nem de lulopetismo e nem de bolsonarismo, mas fazem um pêndulo aí e dão uma oscilada, são muito importantes na eleição. Na municipal, pode ver, o Centrão ganhou, foi esse centro aí, falou, vamos com os ladrões do Centrão. Dá um saco cheio disso aí. E para esse pêndulo que vai acompanhar aí os desdobramentos jurídicos no tribunal, porque a parte política, 30% não quer nem saber. A outro 30% na Bolsonaro é condenado, ela isso, e os outros 30% Bolsonaro é inocente. Então tem uma faixa aí de 40% que quer acompanhar, que quer justiça, do qual eu me incluo aqui. Eu quero ver o que está acontecendo, o que aconteceu, porque no tribunal, com as provas apresentadas, com o direito da defesa falar, essa prova não vale por isso, essa prova é mentirosa, com todo o processo legal, com todo o contraditório, vai passar limpo. É importante que isso venha à tona e se esclareça de uma vez por todas essa lenga-lenga. Mas você canta aí que teve um golpe. Tem todos os vídeos explicados. Eu sei muito bem, conheço muito bem aquilo ali, mas tem que mostrar isso no processo, no preto e no branco. O achismo não vale. Na delação do Mauro Cid, por exemplo, tem alguns pontos bastante interessantes. Fraude nas urnas. Até agora, vira e mexe, tem um abilolado, um tantã que diz que tem fraude nas urnas. Fraude nas urnas. Não tinha fraude nas urnas. Quando eu digo, e disse sempre, há 2 anos aí para o inscrito do canal, todos eles sabiam que não existia fraude. Por que eu sabia? Porque foi o Exército que fez a auditoria das urnas. Não foi encontrado nada. Aí o Ministério da Defesa, para dizer, não encontrou nada. Em vez de o covarde, o traidor, traiu a direita, traiu as Forças Armadas, o Bolsonaro, em vez de ir lá de forma decente, falar, vocês aí que estão na frente dos quartéis, voltem para suas casas. Nós perdemos a eleição, vamos fazer oposição ao governo do Lula. Não teria nenhum condenado lá nos Estados Unidos, não teria condenado. Muito provavelmente o Bolsonaro seria candidato a presidente da República agora em 26. Não vai ser, vai estar na cadeia, está inelegível, não cabe mais recurso, mas ficam mentindo aí para você na rede. Por inscrito do canal já sabe, não tem mais recurso. Deu transitado e julgado, não tem mais o que recorrer na condenação da inegibilidade. Fora a parte criminal que está rolando no tribunal. Aí do criminal, se condenado, e ele vai ser condenado a mais de 20 e poucos anos, a hora que acabar os 20 e poucos anos, soma-se a inegibilidade. Portanto, mais de 100 anos no lombo, a hora que voltar a concorrer. Nem que se tenha anistia lá no Congresso Nacional, que essa é outra parada. Outra conversa que eu tenho, que eu já fiz aqui, já tem material bastante aqui no canal, mas eu vou voltar a esse assunto novamente, posteriormente, para o inscrito do canal. Isto posto, o Bolsonaro, ele será condenado. E as fraudes nas urnas, que até hoje as pessoas acreditam nessa baboseira, tá lá. Na delação do Mauro Cid, não tinha nada. O comandante do Exército mostrou. O comandante da Aeronáutica mostrou para o Bolsonaro. Não tinha nada.
Mas ele fez a opção de continuar a mentir para aqueles que ele posteriormente chamou de bobos da corte, lembra? Os bobos da corte, que acreditaram nele, que tiveram suas vidas destruídas, que estão presos, alguns estão presos, a maioria não está preso, como dizem aí para você. A maioria, 1.200 e pouco, fizeram um acordo de não persecução penal. O que quer dizer esse acordo de não persecução penal? É aquela tiazinha que estava tirando selfie, é aquela outra lá, o cara do cachorro-quente que estava vendendo, o mendigo que estava falando, opa, que beleza isso aqui. Essa galera, 1.200, a grande maioria, fez um acordo de não persecução penal. Nem na ficha vai. Continuam réus primários, eles tiveram que assistir uma aula de democracia. Aí é de quem ganhou a guerra, né? Assistiram uma aula de democracia e estão vivendo as suas vidas. Não estão pagando aquelas ações cíveis. Tem ação civil. O Supremo condenou em 30 milhões de reais. A Procuradoria pediu 100 milhões de reais. Olha aí, essa dívida com o erário passa de filho para o neto, e muitos daqueles velhinhos condenados têm só uma casinha, cara. Foram enganados aí pelo Bolsonaro. Nem advogado os presos têm. Não tem dinheiro. A maioria está na Defensoria Pública, e você sabe como a Defensoria Pública são esforçados e tal, mas não dão vencimento. E o Bolsonaro não ajudou nem com R$1, cara. Aqueles caras lá, ganhou 17 milhões, não ajudou nada, não. Então todo mundo lá entubado por ele, porque acreditaram nele. E ele sabia que não tinha fraude. Esse, para mim, junto com a traição das Forças Armadas, é o maior crime do Bolsonaro. Ele tem que ser responsabilizado por isso, porque ele destruiu essas famílias, tirou a economia de uma vida dessas pessoas, que é uma casinha própria. A maioria do brasileiro, quando consegue uma casinha própria, cara. E aí foi tirado. Agora é tudo do Leão, é tudo da União, porque tem que pagar os 30 milhões. 30 milhões lá ao Tesouro. Pô, cara, que brincadeira é essa? Mas vai ser atualizado, deve chegar nos 50, 60 milhões isso aí. Então, a primeira coisa da delação do Mauro Cid, que salta os olhos, é que não havia fraude nas urnas. Só que os caras ainda continuam nessa ladainha. A outra coisa que salta os olhos é o Bolsonaro sabia de tudo, cara. Ele falava, tá lá na delação. E muito, como estão dizendo aí, alguns deputados bolsonaristas, que para fazer voto, né? É do jogo político. É do jogo político para fazer voto. Como eu sei disso? Eu já tive no jogo político. É do jogo político. Estão mentindo aí para você, para fazer voto. Ai, a acusação da Procuradoria é calcada apenas na delação do Mauro Cid. Não, querido, não. Mentindo para você. A delação mostra o caminho das pedras, o caminho do tesouro, como chegar às provas. Toda delação está calcada nas provas, nas perícias que a Polícia Federal pegou, que foi atrás, que capturou, que provou, que estão lá nos autos para quem quiser ver. Mas a turma da política sabe que o bolsonarismo, esses 30% de abilolados, não leem nada e acreditam em qualquer coisa. O meu deputado falou. O deputado dele, o deputado do PL, assim como o deputado do PT, eles votam a maioria das ações juntos no Congresso Nacional. A gente cobra o Congresso. A gente mostra aqui para o inscrito do canal, que é o fenômeno que se dá o bolsopetismo. Quando o PL e PT junto nas votações no Congresso, cara, essa dobradinha é a maior bancada do Congresso. Rapaz, ninguém segura. E só tem um resultado, você é ferrado sempre. Sempre. Quer saber o que o bolsopetismo votou junto e te ferrou? Vou rememorar aqui que eu já disse isso tudo para o inscrito do canal. Lei antipiada. Aquela que prende o humorista e está prendendo os caras da direita. Mas foi o bolsopetismo que votou. A lei que permitiu que os políticos voltassem a capturar as estatais. Votou junto o bolsopetismo. O fundão eleitoral que está em 6 bi, votou junto o bolsopetismo. Querido, quando eles se juntam, eles te arrebentam. Agora estão juntos para matar a lei da ficha limpa. Para você ver. Cara, eles só te ferram, só ferram a gente. Então, uma coisa é o que fala, a outra coisa é o que vota lá na maquininha do Congresso Nacional. E o que é que vale, meu irmão, minha irmã? O que é que vale? O que eu falo ou como eu voto? É como vota que vale, o eleitor, meu irmão, minha irmã. Então, cara, esse negócio de falatório, se você não checar, tu vai ser engambelado. Se seguir aí
esses políticos vai ser engabelado, cara. E é engabelado. Portanto, salta aos olhos que o Bolsonaro, na delação do Cid, sabia de tudo. E as provas que a Polícia Federal caminhou nessa, e que está juntado no processo, muito bolsonarista e alguns juristas, a delação é fraca. A delação não, a denúncia é fraca. Não, denúncia tem lá excesso de provas. Tem condenação garantida. Condenação garantida. Vai ser 5-0 lá na primeira turma. Se for no pleno, seria. Não vai ser. Está sendo até agora. Se mudar, eu trago por escrito. Até agora está sendo na primeira turma. 5-0. Se for no pleno, vai ser 9-2. Tá? O placar a gente já sabe. A gente só tem na dúvida da pena. Mais de 20 anos, com certeza, a Frouxa já pode apostar lá na Betis aí. Tá, vai de bet, você que gosta aí de apostar, mais de 20 anos, pode apostar lá que tu vai levar. Mas serão quantos mais de 20? A outra coisa que salta os olhos na delação do Mauro Cid, e não está ainda, meu irmão, minha irmã, na denúncia, é que ele entregou em dinheiro vivo para o Bolsonaro a venda dos relógios e das joias recebidas, que é o crime de peculato. Peculato, meu irmão, é quando um cara detentor de cargo público se apropria, toma posse de um bem que pertence ao Estado. Isso é peculato. Se fosse alguém não detentor de cargo público, seria roubo. Roubo, puro e simples. Então, peculato, porque é político, dá um nome bonitinho, mas é roubo. É roubo da joia. Aí tem lavagem de dinheiro. Oi, tá lá, entregue para o Bolsonaro. Está lá explícito, cara. Não está na denúncia ainda, mas vai estar. Essa é a primeira de algumas denúncias que a PGR vai fazer. Ele também poderá arquivar. O procurador pode arquivar. Ele explica lá, estou arquivando por isso, por aquilo. Publica e arquiva a ação penal. Ele vai fazer isso? Não tem como, cara, tem excesso de provas, como eu te disse. A outra coisa que salta aos olhos e também não está na denúncia, não nessa, o texto é claro, Mauro Cid afirma que recebeu ordem para falsificar o cartão vacinal da filha do Bolsonaro e dele. Ordem explícita. E muita gente fala, isso é palavra de um contra o outro. Não, porque tem as provas, tem a impressão no Palácio do Planalto. E sabe qual é a função do Mauro Cid? Se você não sabe, é bom você saber. Ajudantes de ordem da Presidência da República. Agora eu vou traduzir o que é isso. Ajudante de ordens do Jair Messias Bolsonaro. O ajudante de ordem do presidente só cumpre ordens do presidente. Entendeu, meu irmão? Mas isso é outra denúncia, falsidade. Aí vai somando 4 anos aqui, mais 8 ali, mais organização criminosa. Vai somando isso e tudo isso lá no finalzão vai ser somado. Mas a inexigibilidade vai dar aí. O Bolsonaro só volta a concorrer daqui a 100 anos. Mesmo que o Congresso dê pirueta, estripulia, não volta. Já era. Acabou. Finito. Você tem que saber quando você foi derrotado, ele foi derrotado. Foi derrotado pela ganância, foi derrotado pela sem-vergonhice e pelas traições que cometeu. Se ele avisa o povo, não tinha ninguém sendo julgado e o Lula nas cordas como está, muito provavelmente a eleição seria dele. Mas preferiu manter o radicalismo, preferiu manter o poder, a ganância e se ferrou pouco, traiu as Forças Armadas, Isso é imperdoável, pelo menos para mim. Para você pode ter outras coisas, mas eu aqui, ele jogou as Forças Armadas no lixo, botou esses imundos para atacarem as Forças Armadas, sendo que foi a única instituição que está cumprindo a Constituição. Não deu golpe de Estado, não arrebentou com a sua vida. Seriam 30 anos de ditadura aí, pau no seu lombo. Tu ia gostar muito, né?
Tu ia gostar muito, um olavista no cada estado dando cacetada. Ah, mas eu sou de direita. Até a hora que tem um sobrinho seu que você falou alguma coisa que não gosta, como era no governo Bolsonaro, Felipe Martins, esse crápula que vai ser condenado, apitava os cães para todo mundo lá, destruía reputações da pessoa. Tanto faz se era de direita ou esquerda, cara. Aqui a gente sabe tudo, a gente conta tudo e mostra para você, inscrito no canal. Aqui é um espaço de resistência contra essa radicalização. A direita precisa se livrar com urgência do Bolsonaro e da sua catrepaiada toda, se quiser voltar para o Planalto. Mas isso é uma outra história, a gente tem repetido isso sempre. Sempre. A delação do Mauro Cid, portanto, coloca, não diria colocar luzes, mas ela deixa escancarado para quem quiser ver a imundície que foi, pelo menos, os últimos dias do governo Bolsonaro. O último semestre foi de uma imundície sem tamanho. Não tinha fraude e ele mentiu para as pessoas, destruiu a vida de pessoas e muita gente está cumprindo prisões de 13, 14, 15, 16, 17 anos de cadeia porque esse cara não avisou, não teve a decência, a hombridade, a deferência, avisar os seus apoiadores, ferrou a todos, para manter junto, para manter sob como rédea, para manter no curralzinho, por isso que chamam de gato. E muitos deles, depois eles usam e jogam fora, mas não aprendem e continuam na mesma ladainha, enganando novas pessoas, arrebentando com novas vidas. Mas como não defendem nada, esse negócio vai acabar. Um dia vai acabar, porque já estão brigando pelo espólio do Bolsonaro na direita. Porque ou vai ser Marçal, outro sem vergonha, mas não vai ser mais essa lavagem. A direita toda está esfacelada, foi colocada na marginalidade graças a esse estropício do Bolsonaro. Mas já ele ainda vai fazer um barulhinho político, mas na cadeia não se grava vídeo, mas vai ser condenado a mais de 20 anos de cadeia e vai pagar merecidamente pelos seus crimes. A direita tem que se passar uma régua nisso aí, tem que mostrar exatamente o que aconteceu, porque é inadmissível se tentar golpe de Estado, é inadmissível se mentir tanto para os apoiadores, é inadmissível destruir tantas famílias baseado numa idolatria. Aqui a gente é terminantemente contra idólatras, seja ele do lulopetismo, seja do Bolsonaro, e destrói a vida das pessoas, cega as pessoas e joga o país no buraco. Nós estamos cada vez mais no fundo do poço por conta desses populismos rasteiros que arrebentam com as nossas vidas, a sua e a minha, meu irmão. Escreve, curte, compartilha e sobe o like. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!